Muito bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bora para nossa análise do dia. Sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Temos hoje bastante notícia, tá, galera? Temos produção industrial aqui às 9 horas, então cuidado ao superar leilão, tá? Pode ter bastante volatilidade. Temos também às 10h30 nosso famoso payroll, né? Então, é um dado de relatório de emprego nos Estados Unidos que sai, que traz muita volatilidade. O globo inteiro espera esse dado sair, né? E esse dado traz muita volatilidade para a gente, certo? Então, tomem bastante cuidado com esse horário também. E depois tá mais tranquilo, né? Tá mais tranquilo. Tem algumas notícias de duas estrelinhas aqui que pode trazer algum movimento, mas dia bem volátil hoje. É um dia mais de cautela do que talvez operacional. Então, peço para vocês que tomem cuidado, preservem a semana, se a semana principalmente estiver boa, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Pegar nosso grande meninos, pegar por aqui. Beleza. Então, seguimos nossa estrutura. Ontem tivemos duas lindas megas operações, tá? Só para a gente se situar, nossa referência macro, ela ainda é a mesma, né? O mercado está praticamente meio travado aqui, nessa região de desconto, né? De todas as partes, né? Tanto da micro nossa quanto da macro, tá certo? Então, essas regiões eu vou até estender que podem ser até utilizadas no payroll, né? Principalmente essa região após esse call rise, tá? Fazendo esse movimento, ó. Então, essa região ainda continua super interessante para gente. Fiquem de olho nela, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui, tá? Beleza. Fora isso, temos aquela situação, né, do choque dos 60 minutos que cria essa referência altista, o que deu oportunidade para a gente comprar ainda pelo movimento um pouco mais macro, tá fazendo fundos ascendentes, talvez, tá? Mas caindo para o tempo gráfico menor, ele nos permite também, ó, fazer topos e fundos descendentes, né? O que permite a gente buscar vendas nessas regiões de prêmio, certo? Essas regiões aqui que a gente tem, elas são válidas. Só que a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado nelas hoje por causa da volatilidade. E não ser praticamente violinado ali, tá? O ponto de liquidez principal tá aqui, ó, tá? Nesse azul. Aqui temos a liquidez mais curta. Inclusive, ontem tivemos duas lindas operações. Essa aqui, pagando 400 pontos. Depois a gente executou no próximo POI, pagando mais de 800 pontos aqui. Muito bom, parabéns para quem pegou, tá? Vou até apagar aqui que essas regiões já se foram para gente. Essa referência a gente estende ela, né? Aqui ainda também continuamos com essa região válida. Temos um equal lows aqui bem forte. Inclusive, eu posso até aumentar essa estrutura, que é uma região forte de liquidez, tá? Podemos até mudar essa cor aqui só para a gente se situar. Então, essa movimentação aqui também pro payroll, se estiver longe, é super válida, tá bom? Então, essa situação e essa situação são as principais para o dia, tá bom? Essas aqui, a gente toma um pouco mais de cautela por causa da volatilidade e não tá na região principal da liquidez, certo? Onde temos possíveis liquidez aqui? Temos essa região que já foi tomada, ó. Lembra, todo topo numa região de desconto, ele vira liquidez para a gente, tá certo? Então o mercado está tomando essa liquidez para vir para esses pós. Esses pós hoje, igual eu mencionei, vamos com cuidado para não estragar nossa semana que tá boa, tá? Nossa semana tá positiva, a gente tem que tomar cuidado para não estragar, principalmente na sexta-feira, com um movimento de notícia. Ou seja, darei preferência para essas extremidades. Bom, o que a gente pode pensar aqui também é o seguinte: existe essa liquidez que também a gente pode considerar como um choque, ela vai criar para a gente uma situação assim. O que que eu. Aí a gente tem, né, a possível captura de liquidez no fundo e execução neste POI aqui, por exemplo, ó. Só que assim, eu vou tomar muito cuidado nessa região,
tomar, tomar opa, muito cuidado por conta da liquidez abaixo. Tá? A gente tem esse movimento, ele é válido no curto prazo, mas eu vou tomar muito cuidado que tem essa liquidez, então eu não vou operar aqui. Essa região para mim é principal e eu vou contra o meu movimento macro, né? Eu vou contra o meu movimento macro e essa onda já mitiga até os 50. O foco dele está nesse rompimento, nesse e nesse. Então, assim, existe isso, fica de olho, mas com muita cautela, tá? Eu vou dar mais preferência para essa situação do que essa, tá? E aqui também temos essas regiões válidas. Então, também com muito cuidado. Toda essa região a gente vai precisar tomar cuidado hoje, tá? E esperar a volatilidade para essa execução. É o que eu vou fazer. Então, a gente vê isso aqui na sala, como é que vamos seguir, vamos ver se o mercado vai respeitar ou não. Eu não vou sair batendo risk entry. Nosso dolinha, é, ele tá travado ainda na nossa referência altista, tá? Vamos tirar isso, tirar isso, tirar isso. Temos ainda esse rompimento, tá? O mercado fez o choque lá, mas já fez aqui também. Então, existe essa referência baixista dentro. O mercado ainda não quebrou a estrutura, tá testando fundo, né? Então, possivelmente existe uma liquidez aqui nesse fundo, ok? O que pode fazer um movimento assim, ó, de captura para voltar. O que é seguro a gente fazer? É seguro a gente fazer, esperar, por exemplo, uma quebra mais saudável. Se a gente vê até nos 15 aqui esse topo, vou até deixar como 15 isso aqui. Esperar uma quebra saudável para uma possível confirmação. Então aqui você tem possível trucada. Cuidado com essa região, que tem que ver até onde ele pode ir essa estrutura, tá? Existe liquidez, a gente pode dar uma possível trucada aqui, tá? Mas com cautela. Esperar confirmação aqui, né? Ou então, lá para cima, o mercado pode até criar estruturas de vendas aqui para gente. Só que assim, talvez eu levaria isso mais como alvo, porque aí eu tô indo contra meu macro também, tá? Eu tomaria um pouco mais de cuidado aqui. Deixa eu até botar nos 15 minutos para ver um pó mais saudável. Eu peguei esse pó, este pó. É um pó vendedor, né, galera? Aí pro 5 para refinar isso. Tá, beleza? Esse cara aqui eu posso refinar ele aqui. Bom, tá de olho também, mesma situação do IN, tá? Talvez a gente use isso muito mais como alvo do que como uma possível venda. A gente vai ter que sentir o mercado, como é que tá a situação dele, usar correlação para ver se o índice está indo na mesma situação ou não, tá? Para só assim a gente pensar se compensa entrar nele ou não, tá certo? Então é isso aqui que a gente vai esperar no dolinho. Se o dolinho romper para baixo e perder a estrutura, a gente vai continuar com essa referência baixista e tem que esperar quebra para comprar, porque aí ele começa a ficar muito ruim para venda, né? Muito esticado, certo? Bom, acho que é isso aqui, né? Essa situação. Deixa eu. Beleza. Vou olhar fora aqui agora. Vamos começar com o nosso Euro USD. Nossos 60 minutos. Tivemos ontem essa referência baixista, né? Tirar esse alarme. Tirar essa situação aqui também, ó. Já capturou liquidez, já fez tudo aqui. Vamos tirar um pouco, ó. Então, a gente tinha uma situação aqui que a gente não entrou pelo fato do mercado não ter criado liquidez suficiente
e a gente tinha essa liquidez marcada. E aqui o POI, vendedor. Tomada de liquidez, você está vendido aqui, provavelmente. Nossa referência continua baixista, o que a gente trazendo para os nossos 5 minutos cria uma estrutura interessante para a gente de quebra, choque de movimento. Se a gente cai para os 15, a gente vê o mesmo choque, tá? E uma entrada de possível confirmação. Todos os ativos vocês precisam tomar cuidado às 10h30. Todos, todos, todos. A volatilidade é alta para todos, tá certo? Aqui continuamos com possível liquidez, tá, galera? Então, talvez uma execução aqui é de se pensar ainda, mas a gente esperaria confirmation aqui no ouro com alvos longos até, tá? Porque o foco dele tá nesse rompimento. E tá vendo que ele veio muito rápido? Ele subiu forte. Se a gente bater aqui nos 60, olha, ele sobe forte. O movimento, então, ele causa muitos imbalances, muitas regiões que estão nessa situação aqui. Ele pode vomitar o mercado aqui de uma vez também, tá? O mercado pode vomitar de uma vez aqui também, ok? Então, é aquela situação, né? Tudo que vai rápido acaba voltando rápido, ok? Isso pode acontecer. Nosso GBP também está numa situação bem parecida. O nosso macro tá numa baixista, o mercado já mitigou e ele quebrou estruturas aqui, criando uma referência baixista. O problema aqui, deixa eu ver, é que ele tá tomando essa liquidez que a gente falou, ó. Ele tinha essa liquidez e a liquidez acima, né? O problema é que ele tomou aqui, quem vendeu aqui provavelmente tomou uma violinada. Mesma situação do euro, e eu gosto disso porque os dois estão conversando igual. Nos 60 a gente não tem esse rompimento ainda. Nos 15 a gente já tem, mas está caracterizando um movimento um pouco interessante de captura de liquidez, tá vendo? Ele foi muito forte numa região que não é compradora, deu uma barra de ignição e está voltando. O que a gente pode esperar? O choque aqui dessa situação e fazer uma entrada de confirmação. Essa entrada de confirmação para o processo de expansão é mega importante esperar a liquidez para executar. Porque se você faz isso, ó, rompeu e você já vende direto aqui, sua liquidez aqui em cima, ele pode voltar. E a liquidez era você aqui, na verdade, né? Então, é mega importante a gente esperar essa criação de liquidez para a execução da nossa ordem aqui, tá ok? Então, mesma situação. Podemos apagar essas coisas aqui já, né? Que o mercado voltou. Aqui é uma situação interessante também, que ainda é válida, né? De captura de liquidez, mas o foco do mercado está neste rompimento aqui, ó, do fundo, tá? Mesma situação, o ativo está consolidado no time frame maior, ok? O SDJPY, temos nossos 60 minutos, região de expansão, o mercado vindo testar esses OBs aqui mais macros, onde eu não bateria risk entry, talvez, eu esperaria, o mercado já expande nessa região que tá, já mitiga. Ele está fazendo a situação baixista ainda no micro, o que nos permite vender, né? O mercado veio tomar liquidez, né? Esse aqui já era, essa liquidez existe, esse aqui já era. O que permite ainda, a gente cair aqui para os 15 minutos, né? Possíveis vendas nessas situações, né? Por exemplo, o mercado já está testando esse POI, tá? Para vir buscar ainda liquidez nessa estrutura. Onde tem liquidez nesse fundo, o que até possibilita um risk entry aqui pensando melhor agora por causa dessa liquidez. Tá interessante. Aqui, nos 60 minutos, o choque dele, a perda da referência principal vai estar aqui, ó. Então, aqui é um ponto importante. Perda da referência principal. Aqui ainda pode ser só captura de liquidez, tá? Esse estopim aqui. Então, o mercado está tomando essa liquidez, talvez, para um movimento assim, tá? O que que a gente tem que tomar cuidado? Que a liquidez está aqui, ó. Você tem liquidez aqui, né?
E você tem liquidez. Opa, isso eu pus boss, galera. E você tem liquidez mais para cima também, ó. Aqui você tem um recall highs, por exemplo. Então, pontos interessantes para manipulação na hora do payroll, ok? Então, observar, por exemplo, um POI logo acima nessa situação, tá? Me interessa isso aqui também. Ficar de olho em situações assim, ok? O SD-Card, uma hora. Estamos numa situação autista, o mercado criou essa situação autista. E tá vendo que no 60 ele está fazendo fundos ascendentes, o fundo principal está aqui, né? Certo? Ele entrou na parte do prêmio, desculpa, do desconto aqui do macro. Então pode ser que exista essas regiões compradoras sim. O meu foco nele é mais vendedor, né, do que comprador. Deixa eu tirar essas coisas aqui, peraí. Uma situação interessante no SDCAD está aqui, ó. Essa situação. Para o payroll, ela é super interessante também. O que o mercado está testando aqui, a gente pode esperar, talvez, é o quê? Uma quebra no 60, né? A gente cai para os 15 aqui, e uma possível confirmação, ó, tá? Então a gente pode esperar essa situação e acompanhar esse cenário mais micro até ele buscar a liquidez necessária lá naquela região de topo, tá? Inclusive, eu vou até passar isso aqui para direita, essa liquidez. Só para me situar que aqui é a liquidez, tá? Beleza, então essa situação. O mercado rompendo para baixo, a gente muda totalmente a referência, né? E aí a gente usa esse ponto, na verdade, como liquidez para execução, para o mercado ficar baixista, né? Aí a gente troca toda a situação e usa esse choque como liquidez, tá certo? Áudio USD, 60 minutos, legal. Áudio USD está na referência baixista, né? A gente criou esse cara aqui. Ah, o que existe essa tomada de liquidez agora que ele fez, ó, passou o Fair Value Gap, então já não segurou nele. A gente tem uma próxima entrada nessa região. O que também para o payroll, a liquidez principal está no topo, então ele vai manipular aqui. O que eu acho interessante é a gente observar, porque se a gente olhar, ó, topo, 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 então a gente tem uma região bem grande de liquidez aqui. Então, o que a gente pode visualizar, talvez, é uma pequena manipulação dessa região. Deixa eu marcar isso aqui, que eu vou tentar achar um order block aqui para cima, num time frame menor. Ó, vendo toda essa região. Esse order block, inclusive, ele já foi até meio que testado, né? Ele já veio fazer o teste dele aqui, que não me agrada tanto isso. Tá? Deixa eu tirar esse zoom aqui. Então, essa aqui é uma região, né, que a gente chama de buy side liquidity e pode ser manipulado para a nossa possível venda aqui em cima. Melhor do que essa, tá? Por causa, tudo isso que eu tô fazendo, galera, tá vendo que eu tô dando preferência para os pontos mais de extremidade por causa da notícia. A gente fica muito próximo da notícia aqui e a gente vai acabar sendo violinado, tá? Então eu dou preferência para regiões mais extremas. Hum. Regiões de liquidez principal, que são as extremidades. Bem, essa liquidez ela é interessante. Mas a principal tá aqui, ó, onde o mercado mais tocou. Então a região para ele ser mais manipulado pode ser aqui, tá? E não aqui. Aqui não tem o que ele manipular mais porque ele já manipulou. Então ele precisa manipular a galera na região de buy side liquid, certo? Orim, fizemos um baita de um trade ontem no Orim nessa trocada aqui, ó, né? Vendemos aqui, saímos aqui. Muito bom o trade. Minto, desculpa, galera. Fizemos esse trade, ó. Eu achei que a manipulação tinha sido essa. Vendemos aqui, saímos aqui nesse outro poi. Foi um baita de um trade, tá? Parabéns quem pegou aí, galera na sala pegou também.
Que teve gente lá fazendo US$ 900 só nesse trade aqui, hein? Foi muito bom. Bom, temos o rompimento, né, dessa região, o que cria para a gente uma referência interessante. E olha aqui, que às vezes a gente deixa passar despercebido. Deixa eu apagar um pouco de coisa. Aqui temos uma região mega importante de liquidez, um Micro Lows. Estou dando preferência para essas extremidades por conta do movimento de hoje, tá? Aqui, ó, se a gente reparar, no mercado, ó, cai pros, se a gente cair até para os 5, acho que a gente visualiza ele melhor. O mercado pega esse rompimento e às vezes esse movimento aqui, ó, ele já mitiga, tá vendo? Então, se a gente quiser simplificar e usar a nossa referência para cá, a gente pode. O que talvez não vai mudar tanto, porque essa região aqui está no desconto, tá? Então, o mercado está acumulando aqui agora. O que que a gente tem que pensar? Cai para os 15, só para a gente visualizar isso melhor. Onde está a liquidez principal do movimento? Temos região de topo, né? A região de fundo, esse close aqui, ó, né? Beleza. Caiu para 60 aqui. Preciso visualizar aqui nesse close essa região. Beleza. Então, essa é a minha região para manipulação, onde me permite comprar após a manipulação. E aqui a gente não tem muita coisa, né? E, inclusive, a gente tem vários topos aqui, ó. Se a gente buscar essa região, são regiões testadas, né? Já bastante, né? O que talvez eu não trucaria aqui. Eu trucaria, na verdade, mas eu esperaria o truco realmente, né? O fecha fora, fecha dentro. Então aqui pode existir essa manipulação, tá? Região de buy side liquid, tá? Vou até botar aqui que às vezes não está dando para ver. Aqui temos um acúmulo, né? O mercado nos 60, nos 15 pode até trazer um possível choque para cá. Para uma possível execução aqui, ó, por exemplo. Então a gente também tem esse movimento aqui no ouro, né? Embaixo também criamos um imbalance que pode vir a ser fechado. Esse imbalance foi fechado por esse pavio, tá? Vamos tentar refinar. Ó, esse imbalance não tem como refinar, tá? Esse cara aqui também não tem como refinar muito. Essas duas regiões são importantes para a gente fazer talvez algum trade, talvez esperar uma confirmação aqui, né? Talvez esperar confirmation, é uma opção, porque o stop vai estar meio salgado aqui para a gente, tá certo? Legal. Bom, para a gente finalizar nossos índices americanos, temos aqui nos 60 minutos nosso gráfico do S100. O mercado já mitiga, o foco dele está de rompimento do topo, onde podemos ter nitidamente uma manipulação nesse topo, com a notícia hoje. Estamos dentro de regiões de pós, né? O mercado já veio testar veio testar o Fiber Gap, testou o último pós dos 30 minutos, o que pode trazer para a gente também um, uma possível quebra de estrutura para um movimento de mitigação. Só que essa mitigação, tá? Você pode ter que tomar cuidado com isso, assim, algum tipo de movimento assim. Essa mitigação dessa pernada, tem que tomar cuidado porque ela pode ser mais curta, só para buscar uma liquidez aqui para esse rompimento, tá? Porque o foco dele tá lá, ó, né? Porque ele já mitigou o que ele tinha que mitigar. Então, não estendam muito o alvo dessa venda. Façam aí 3 para 1, 4 para 1, não tentem fazer, às vezes, até tentar carregar até esse fundo, tá? Que pode ser uma possibilidade, né? Disso. Mas, não sei, às vezes o mercado já buscou liquidez suficiente, tanto que ele faz um movimento bem brusco aqui, né? Então, cuidado. Vamos dar uma olhada só no S&P. Tá numa situação bem parecida. O mercado ainda não mitiga o que tinha que mitigar e já foi tomar a liquidez do Equal Highs lá. Tá vendo? Bom, aqui a gente pode trazer para uma região bem parecida do S100, que é essa situação, e fazer isso, né? Tem que criar essa liquidez, tá? Senão não dá para entrar.
senão a liquidez fica no topo. Aí você tem que pegar a manipulação lá do topo, tá certo? É muito necessário essa criação de liquidez para a gente executar essa venda, senão não dá para a gente executar. Tá bom, galera? Aqui pode apagar nessas regiões aqui, ó, já foram tudo ultrapassadas. Tá certo? Fechou, tamo junto hoje na sala às 9 horas. A gente vai se falando. Grande abraço, beijo no coração, até mais tarde.